O brilho dourado do sol poente. O brilho dourado do sol poente filtrava-se pelas enormes janelas do chão ao teto da propriedade dos Hastings, banhando os elegantes pisos de mármore em tons quentes. O ar cheirava a alecrim e cordeiro assado lentamente, vindo da cozinha de última geração, onde o jantar da noite estava sendo preparado. Tudo nesta casa exalava riqueza e requinte, dos lustres de cristal ao design perfeitamente arranjado dos móveis. Andrew Hastings ajustou suas abotoaduras enquanto se apoiava na grade da varanda, observando os arbustos bem aparados abaixo. Sua casa era uma fortaleza de sucesso, construída com suas próprias mãos. Com 35 anos, um empreendedor autodidata no mundo da tecnologia, ele transformara uma startup de garagem em uma empresa de milhões de dólares. Trabalhara incansavelmente, sacrificando sono, amizades e prazeres fugazes para conquistar seu lugar no mundo. No entanto, apesar de sua riqueza e conquistas, havia sempre um sussurro de dúvida em sua mente, uma sensação de que, não importava o que alcançasse, sua família nunca o via como igual. Atrás dele, risadas ecoavam do salão de jantar. Andrew, você vai continuar admirando o pôr do sol ou finalmente vai se juntar a nós? Chamou a voz de sua esposa, brincalhona, mas com algo imperceptível. Lauren Hastings, uma visão de elegância e compostura, vestida com um vestido de seda verde esmeralda que abraçava sua figura esguia, parecia ter saído da capa de uma revista de alta sociedade. Seus cabelos castanho-dourados caíam em ondas naturais e seus olhos esmeralda brilhavam com divertimento. Ela era o tipo de mulher que fazia os homens virarem a cabeça, graciosa, inteligente, a esposa perfeita. Pelo menos era o que Andrew sempre acreditara. Ele entrou, forçando um sorriso ao se aproximar da mesa de jantar, onde sua família e seu amigo mais próximo estavam reunidos. Seu pai, Richard Hastings, sentava-se à cabeceira da mesa, um homem distinto no início dos 60 anos, com cabelos grisalhos e um rosto esculpido por décadas de negociações comerciais implacáveis. Sua mãe, Eleanor, estava ao lado dele, a personificação da elegância fria, cada movimento calculado como se sua vida fosse uma performance ensaiada 1000 vezes. O irmão mais velho de Andrew, William, sorriu debochado enquanto se servia de mais uma taça de vinho. Diferentemente de Andrew, William nunca precisara provar seu valor. Nascera com a aprovação do pai, assumindo o negócio da família como se tivesse sido projetado para ele. E então havia Mark. Mark Bishop, o melhor amigo de Andrew desde a faculdade. Era o tipo de homem que encantava uma sala sem esforço, carismático, confiante, sempre a voz mais alta à mesa. Mulheres o adoravam, homens o invejavam, e ainda assim havia algo na maneira como ele se recostava na cadeira. Aquele sorriso arrogante nunca deixando seus lábios, que incomodava Andrew. Finalmente nosso anfitrião nos agracia com sua presença, brincou Mark, levantando sua taça em um brinde zombeteiro. Andrew balançou a cabeça com um leve sorriso, tomando seu lugar ao lado de Lauren. A conversa fluiu sem esforço, falando de negócios, eventos sociais, política, mas algo parecia errado. Era na maneira como William e Mark trocavam olhares quando Andrew falava, como a mão de Lauren descansava por um segundo a mais no antebraço de Mark quando ria de uma de suas piadas. Era na forma como seu pai mal reconhecia suas opiniões, descartando-as com um aceno de mão. Eram coisas pequenas, insignificantes até. Mas Andrew construíra seu sucesso prestando atenção aos detalhes, percebendo o que os outros deixavam passar. Sua mão apertou a taça de vinho. Mark, você tem passado bastante tempo na nossa casa ultimamente, disse ele casualmente, embora houvesse uma ponta em sua voz. Mark ergueu uma sobrancelha, sorrindo. Ora, Drew, eu sempre estive por aqui. Considero sua casa meu segundo lar. William soltou uma risada curta. Mais como uma primeira casa, com o quão confortável ele ficou. As palavras eram para ser uma piada, mas algo na maneira como foram ditas fez o estômago de Andrew se revirar. Lauren se inclinou, colocando a mão sobre a dele. Andrew, não seja ridículo, disse ela docemente, mas seu aperto em sua mão era um pouco forte demais, como se estivesse tentando silenciá-lo. Sua família riu, Mark sorriu,
e Andrew sentiu algo profundo em seu interior, uma sensação fria e rastejante que não podia ignorar. Havia um segredo naquela sala, e ele era o único que não sabia o que era. A casa estava silenciosa quando Andrew entrou, mas algo parecia errado. O ar estava pesado, como se as próprias paredes prendessem a respiração, esperando que ele descobrisse a verdade. Ele colocou as chaves no balcão de mármore e deu um passo lento à frente, seu coração batendo no peito como um tambor de guerra. Ele sabia que algo estava por vir, só não sabia se estava pronto para isso. A mensagem de texto fora críptica. Quer saber a verdade sobre sua esposa? Esteja em casa às 21 horas, mas acertara um nervo. Ele rira da mensagem no início, mas uma sensação corrosiva o consumira o dia todo, corroendo as bordas de seus pensamentos. Agora, de pé no corredor mal iluminado de sua própria casa, ele podia sentir aquela sensação se transformando em algo mais agudo, algo perigoso. Ele passou pela grande escadaria, seus passos ecoando alto contra os pisos polidos. A casa, antes um santuário, agora parecia estranha. Ao se aproximar da porta do quarto, ele hesitou. Seus dedos roçaram a maçaneta, e por um breve momento, ele considerou dar meia volta, ir embora, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas ele precisava saber. Com uma respiração profunda, ele abriu a porta e seu mundo desmoronou. A queda de uma ilusão. Lá estava ela, Lauren, sua esposa, a mulher que sussurrara "Eu te amo" em seu ouvido, que prometera estar com ele para sempre. Mas ela não estava sozinha. A respiração de Andrew ficou presa na garganta enquanto seu melhor amigo, Mark, movia-se sobre ela, suas mãos a segurando de uma maneira que fez o estômago de Andrew revirar. As risadas deles, os gemidos, sons que deveriam pertencer a ele, perfuraram-no como lâminas. Ele se sentiu sem peso, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Sua mente gritava para que fizesse algo, gritasse, jogasse algo, os separasse, mas seu corpo se recusava a se mover. Ele estava paralisado, congelado em um momento que parecia irreal. As unhas de Lauren arranharam as costas de Mark e ela sussurrou algo em seu ouvido, algo íntimo, algo amoroso, e foi naquele momento que a dormência se despedaçou. Seu corpo entrou em ação, sua visão se estreitando com uma raiva pura e sem filtro. Mas, assim que deu um passo à frente, ouviu outro som. Risadas atrás dele. A verdadeira traição. Andrew virou-se lentamente, seu pulso martelando contra as costelas, e seu sangue gelou. Seus pais estavam na porta, seu irmão ao lado deles, observando, não em choque, não com raiva, mas com diversão. Seu pai sorriu. Sua mãe inclinou a cabeça como se estivesse estudando uma obra de arte. Seu irmão simplesmente cruzou os braços, balançando a cabeça como se tudo aquilo fosse uma piada ridícula. Bom, disse seu pai finalmente, sua voz calma, medida. Você precisava ver isso. A mente de Andrew girava. Ele deu um passo para trás, tentando processar a completa insanidade do que estava acontecendo. Lauren, sua esposa, estava na cama com seu melhor amigo. Sua família sabia, e eles haviam permitido que acontecesse. Ou pior, haviam planejado isso. Sua mãe suspirou, colocando uma mão bem cuidada no braço de seu pai. Você sempre foi muito mole, Andrew, disse ela, quase com simpatia. Muito confiante. Mark, ainda ofegante de sua traição, teve a audácia de rir. Ele nem teve a decência de parecer envergonhado. Vamos lá, cara, disse ele passando a mão pelo cabelo. Você tinha que ter visto isso vindo. Lauren sentou-se, os lençóis de seda mal a cobrindo, e deu a Andrew um olhar que fez seu estômago revirar. Pena. Você nunca se encaixou de verdade, murmurou ela. Nem com sua família, nem conosco. Você é fraco, Andrew, e homens fracos não têm o controle. Seu pai assentiu com aprovação. Você não é o destinado a liderar esta família. Você não é apto para estar no comando da empresa. E isso, ele gesticulou em direção à cama, como se aquela exibição doentia fosse nada mais que uma estratégia de negócios. É apenas a prova disso. O mundo girou. Os dedos de Andrew se fecharam em punhos ao lado do corpo.
A traição era vasta demais, profunda demais. Não era apenas Lauren, não era apenas Mark, era todos eles. Eles nunca o viram como igual, nunca o consideraram digno. Sua própria família orquestrara sua humilhação. Para quê? Para destruí-lo? Para removê-lo? Sua respiração era lenta e medida, embora dentro dele uma tempestade rugisse. Suas mãos tremiam, mas não de tristeza, não de derrota. Não. Era algo completamente diferente. Raiva. Uma raiva silenciosa e fervente que se instalou profundamente em seus ossos, firme e inabalável. Seu pai suspirou, balançando a cabeça. Seja grato, Andrew. Pelo menos agora você não precisa mais viver sob a ilusão. Andrew levantou o olhar, fixando os olhos em cada um deles, um por um. Lauren, Mark, seu pai, sua mãe, seu irmão. Eles pensavam que haviam vencido, que ele estava destruído, mas eles não tinham ideia do que haviam acabado de desencadear. Na noite após a traição, Andrew Hastings não dormiu. Não porque estivesse se afogando em tristeza ou sucumbindo ao desespero, não. Essas emoções haviam passado como uma tempestade fugaz. O que restava era algo mais frio, mais afiado, uma nova versão de si mesmo que fora forjada nas chamas da traição. Ele sentou-se no brilho fraco de seu escritório, encarando o copo de uísque à sua frente, intocado. As luzes da cidade brilhavam lá fora como estrelas distantes, indiferentes ao colapso de seu mundo. Sua mente, no entanto, estava tudo menos indiferente. Estava calculando, analisando, moldando a maneira perfeita de transformar essa dor em algo tangível. Destruição. Seus dedos tamborilavam levemente na mesa de mogno, enquanto ele repassava os eventos da noite em sua cabeça. Os sorrisos debochados, a zombaria, a audácia absoluta de tudo aquilo. Eles não apenas o traíram, fizeram isso com arrogância, com a certeza de que ele quebraria e aceitaria sua queda. Eles não tinham ideia de com quem estavam lidando. Andrew abriu seu laptop e acessou as imagens da câmera escondida que instalara mais cedo naquele dia. O momento da traição se desenrolava em detalhes cruéis. A maneira como Lauren se agarrava a Mark, as risadas cruéis, a completa falta de hesitação. Sua mandíbula se contraiu, mas ele não desviou o olhar. Ele estudou cada movimento, cada expressão, cada segundo condenatório. Isso não era apenas sobre traição, era uma humilhação orquestrada, não apenas por sua suposta esposa e melhor amigo, mas por seu próprio sangue. Seu pai, sua mãe, seu irmão, todos eles tiveram um papel. Eles o descartaram como fraco, como um peso para o império deles. Um peso. Um sorriso sombrio e lento se formou em seu rosto. Eles estavam prestes a descobrir o quão perigoso um peso poderia ser. Passo 1. Reunir as evidências. Andrew não era tolo. Vingança não se tratava de agir por impulso, mas de precisão. Ele precisava de provas inegáveis, e já tinha parte delas, as imagens de Lauren e Mark. Mas isso era apenas o começo. Ele começou a acessar todos os dados financeiros conectados ao negócio da família. Fazia anos que ele não examinava os livros de verdade, confiando no círculo interno da empresa para lidar com isso. Agora, ao analisar os registros, ele viu a verdade. Fraude, desvio de dinheiro, negócios ilegais, coisas que poderiam afundar o legado deles em um instante. Uma satisfação sombria se instalou em seu peito. Sua família passara anos o chamando de ingênuo, muito mole para os negócios, enquanto eles próprios estavam sentados sobre uma bomba relógio de sua própria criação. Ele baixou cópias de cada arquivo incriminador, criptografando-os para segurança. Em seguida, virou-se para seu telefone. Ele sempre fora cuidadoso com o que dizia em reuniões, mas sua família nunca o tratara como uma ameaça, o que significava que haviam sido descuidados. Andrew acessou o sistema de comunicação interna da empresa e percorreu gravações de áudio antigas, discussões sobre afastá-lo, conversas zombeteiras sobre como ele não era inteligente o suficiente para perceber, até mesmo a admissão direta de seu pai de que Lauren fora escolhida porque era fácil de controlar. Uma respiração lenta. Ele se recostou na cadeira, encarando o teto.
Eles jogaram bem o jogo deles, mas o subestimaram. Passo 2. Armar a armadilha. A primeira ligação que fez foi para a equipe jurídica da empresa. Não os advogados em quem sua família confiava, mas uma firma que ele contratara discretamente meses antes. Eles eram um dos melhores em litígios corporativos, e agora ele tinha as munições para liberá-los. Seu próximo movimento, exposição pública. Andrew não iria apenas arruinar sua família na privacidade de salas de reuniões e batalhas legais. Não. Ele queria que todos vissem quem eles realmente eram: investidores, parceiros de negócios, a mídia. Mas ele precisava do momento perfeito. Como se o próprio destino tivesse se alinhado com seu plano, ele o encontrou. Uma grande gala marcada para dali a 3 dias. Seu pai a organizara para celebrar o legado da empresa e reforçar sua posição como um império inabalável. Todas as figuras importantes de sua rede estariam lá. Perfeito. Ele fez uma ligação para um especialista em relações públicas discreto, garantindo que os jornalistas certos fossem convidados. Em seguida, configurou um e-mail anônimo, redigindo mensagens para membros do conselho, investidores e repórteres selecionados, com anexos que sugeriam algo escandaloso, o suficiente para atiçar a curiosidade, mas não o bastante para revelar sua mão cedo demais. E, finalmente, ele criou sua obra-prima. Um vídeo cuidadosamente editado, combinando os momentos mais condenatórios, a traição, as risadas de sua família, as revelações de fraude financeira. Era uma história, e as pessoas adoravam uma boa história. Quando a noite da gala chegasse, seus inimigos estariam no centro do palco e ele estaria segurando o interruptor. Passo 3. A calmaria antes da tempestade. Ao amanhecer, após horas de preparação, Andrew se levantou da mesa. Ele esticou os músculos tensos, exalando lentamente. Tudo estava em seu lugar. Lauren e Mark ainda dormiam em sua casa, alheios à corda que se apertava ao redor deles. Sua família, completamente inconsciente de que seu império estava prestes a virar pó. Pela primeira vez em horas, Andrew permitiu-se sorrir. Não um sorriso forçado, não uma máscara, mas a expressão de um homem que acabara de garantir sua própria vitória. Eles jogaram o jogo deles. Agora era a vez dele. O restaurante era um dos mais sofisticados da cidade. Um lugar onde a alta sociedade se reunia para discutir negócios, enquanto saboreava vinhos envelhecidos e refeições de 5 pratos. Esta noite, no entanto, ele hospedaria um tipo diferente de espetáculo, um acerto de contas a muito devido. No centro do salão de jantar privativo havia uma longa mesa de mogno, adornada com taças de cristal e linho branco impecável. Ao redor dela estavam sentados todos os principais jogadores: seu pai, sua mãe e seu irmão, cada um vestido impecavelmente, com sua arrogância habitual em exibição. À direita deles, Mark, relaxado, exudando sua confiança típica. E ao lado dele, Lauren, sua esposa, ou melhor, a mulher que um dia afirmou sê-lo. O vestido dela era elegante, a maquiagem impecável, mas havia algo errado com ela esta noite, talvez uma pitada de inquietação. Ela não sabia por que estava ali, nenhum deles sabia, mas vieram, esperando o quê? Um apelo desesperado, uma tentativa de reconciliação? Se ao menos soubessem. Andrew Hastings estava à cabeceira da mesa, seu rosto ilegível, as mãos apoiadas no encosto da cadeira. Antes de começarmos, disse ele, sua voz calma, mas firme. Quero agradecer a todos por terem vindo. Sei que são pessoas ocupadas, mas esta reunião é importante, crucial, na verdade. Seu pai ergueu uma sobrancelha. Vamos ser rápidos, Andrew. Alguns de nós temos negócios de verdade para cuidar. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Mark riu baixo. Lauren mexeu-se na cadeira. Andrew deixou o momento se prolongar, o suficiente para que a impaciência deles fervilhasse. Então, com o toque de um botão em seu telefone, a sala escureceu ligeiramente e uma grande tela na parede ganhou vida. Já que estamos todos aqui como uma grande família, continuou Andrew, achei que deveríamos tirar um momento para refletir, para apreciar a dinâmica que construímos. A tela entrou em foco e a sala congelou. Lauren no quarto deles,
Mark, ao lado dela, suas mãos entrelaçadas em uma intimidade proibida. A suave luz do abajur ao lado da cama iluminava o inegável. O carimbo de data no canto confirmava o pior. Um suspiro cortante rompeu o ar. A mão de Lauren voou para a boca, os olhos arregalados, o rosto perdendo a cor. Mark enrijeceu. Seu sorriso desapareceu, seus dedos se cravando no tecido da toalha de mesa, a mandíbula travada. Andrew permaneceu imóvel, observando, esperando. Então, o silêncio explodiu. Você estava me espionando? A voz de Lauren era estridente, seu choque se transformando em indignação. Espionando? Os lábios de Andrew se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Escolha interessante de palavras. Deveria eu ter esperado até que você mesma me contasse? Ah, espere! Ele inclinou a cabeça. Isso nunca ia acontecer, não é? Sua mãe foi a primeira a se recuperar. Andrew, isso é um assunto pessoal. Pessoal? Ele a cortou, o tom afiado. Engraçado, porque não era tão pessoal quando todos vocês arranjaram para que eu os pegasse no flagra, quando deixaram isso acontecer debaixo do meu próprio teto. Seu pai suspirou bruscamente pelo nariz, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Qual é o seu ponto? O olhar de Andrew escureceu. Vocês ainda não entenderam, não é? Sua voz agora era mais baixa, mais fria. Vocês pensaram que podiam orquestrar minha queda, me humilhar, me fazer sentir pequeno, mas me subestimaram. Ele levantou o telefone novamente. A tela mudou. Novas imagens. Sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, falando, conspirando. Suas vozes encheram a sala, nítidas e inegáveis. Andrew não tem coluna, não é capaz de liderar esta família. Lauren vai mantê-lo sob controle. Se não, temos o Mark. É melhor assim, ele nunca vai suspeitar de nada. A traição, a arrogância em suas vozes, tudo estava exposto para todos verem, incluindo os investidores sentados no fundo da sala. Um horror lento e rastejante se instalou sobre a mesa. Andrew deixou que sentissem o peso do que haviam feito, agora exposto sob a luz mais cruel. Os lábios de Lauren se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Mark engoliu em seco. O rosto de seu pai, pela primeira vez, traiu algo próximo à dúvida. Andrew exalou. Fico pensando, ele refletiu, olhando para os convidados. Como vocês todos se sentem sobre confiar seus investimentos a pessoas que manipulam seu próprio sangue, a pessoas que roubam, traem e mentem? Uma das investidoras, uma mulher de olhar afiado em um terno azul marinho sob medida, cruzou os braços. Isso é perturbador, admitiu ela. Desgustante, murmurou outro homem. Andrew virou-se para sua família. Vocês realmente acharam que eu deixaria vocês escaparem impunes? Sua voz agora estava firme, a tempestade dentro dele finalmente se acalmando. Que eu deixaria vocês me despedaçarem e saírem ilesos? A sala estava sufocantemente silenciosa. E então, pela primeira vez, a compostura de seu pai ruiu. Mas Andrew já estava recuando, observando-os se afogarem em sua própria queda, e ele ainda não havia terminado. A noite fora um espetáculo, uma tempestade devastadora, que rasgou a fachada cuidadosamente construída da dinastia da família Hastings. Mas a verdadeira devastação estava apenas começando. Na manhã após a queda, o sol nasceu sobre a cidade, a luz dourada se espalhando pelas janelas do apartamento de Andrew. Deveria ter sido uma manhã pacífica, mas o silêncio carregava um peso diferente hoje, um peso vitorioso. Ele sentou-se à sua elegante mesa de mogno, os dedos traçando a borda de sua xícara de café enquanto revisava as últimas notícias. Todos os principais meios financeiros haviam publicado a história. Império da família Hastings desmorona da noite para o dia. Escândalo, fraude e traição revelados em choque. O nome de seu pai estava manchado, o rosto de seu irmão estampado nas manchetes, marcado pela palavra desvio de fundos. O império deles, outrora aparentemente intocável, agora não passava de escombros. Andrew tomou um gole lento de seu café, exalando pelo nariz. Era apenas o começo, as chamadas desesperadas. Seu telefone vibrou pela primeira vez em semanas.
Ele atendeu. A voz de seu pai estava rouca, desprovida de sua autoridade habitual. Andrew, escute-me. Isso está saindo do controle. Podemos consertar isso. Ainda somos família. Andrew deixou as palavras pairarem no ar por um momento, encarando a linha do horizonte. Família? Sua voz era calma, quase divertida. Você quer dizer a mesma família que orquestrou minha humilhação? Que entregou minha esposa ao meu suposto melhor amigo e riu pelas minhas costas? Um silêncio pesado. Então, seu pai suspirou bruscamente. Você não tem ideia do que fez. Andrew sorriu. Eu sei exatamente o que fiz. E desligou. O último ato de Lauren. Não demorou muito para que ela viesse rastejando. À tarde, houve uma batida em sua porta. Ele a deixou esperar, deixou-a ficar do lado de fora, pelo que deve ter parecido uma eternidade antes de finalmente abrir. Lauren estava lá, nada parecida com a mulher impecável que fora na noite anterior. Sua maquiagem estava borrada, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados de tanto chorar. Ela segurava as lapelas de seu casaco, como se estivesse se segurando. Andrew, sua voz falhou. Por favor, você tem que me deixar explicar. Ele se encostou no batente da porta, braços cruzados. Explicar o quê? O lábio dela tremeu. Eu cometi um erro. Deixei que me manipulassem. Sua família, eles me convenceram de que você era fraco, que não merecia tudo o que tinha. Mas agora eu vejo. Eu estava errada. Você é mais forte que qualquer um deles. Andrew inclinou a cabeça levemente, observando-a desmoronar. Deixe-me adivinhar, disse ele friamente. Mark te abandonou. Minha família não retorna suas ligações. E agora que você não tem para onde ir, de repente eu sou o homem que você ama novamente. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu nunca parei de te amar, sussurrou ela, estendendo a mão para ele. Ele segurou seu pulso antes que ela pudesse tocá-lo. E então riu. Um riso profundo e sombrio que a fez estremecer. Você nunca me amou, Lauren. Seu aperto se intensificou. Apenas o suficiente para que ela sentisse o aço sob sua pele. Você amava a segurança que eu proporcionava, o nome, o poder. E agora que isso se foi, você também se foi. Ele a soltou, recuando. Saia. A respiração dela falhou. Andrew, por favor, saia. Ela hesitou, depois se virou, tropeçando enquanto se afastava, seus soluços ecoando pelo corredor. As ruínas da traição. À noite, as notícias só haviam piorado para eles. As ações da empresa de seu pai despencaram para uma mínima histórica. Investidores estavam se retirando, processos estavam se acumulando. Mark, o suposto melhor amigo, havia desaparecido. Sussurros circulavam nos círculos de negócios de que um ex-parceiro enfurecido finalmente o alcançara. Ninguém sabia exatamente o que acontecera, mas Andrew não se importava em descobrir. Quanto a seu irmão, ele fugira da cidade, deixando seus pais para se defenderem sozinhos. E Lauren, no dia seguinte, já havia sumido. Alguns diziam que ela deixara o estado. Outros afirmavam que fora vista em um motel decadente, afogando-se em seus próprios erros. Andrew não se deu ao trabalho de verificar. A saída. Naquela noite, ele ficou à janela, olhando para a cidade que ele havia tomado de volta. Sua cidade, seu império, sua vitória. Atrás dele, seu telefone vibrava com mensagens desesperadas. Pedidos de desculpas, súplicas, ameaças. Ele ignorou todas. Então, sem pensar duas vezes, deletou cada uma delas. Porque agora eles não eram nada, e ele estava livre.